Olá, gente. Bom dia, né? Então, vamos lá apresentar só um pouco mais sobre estratégia de tecnologia de processos. Aí eu vou começar a introduzir o assunto e daí depois o Diego ele vai falar um pouco mais sobre características, sobre tipos, mais uma questão ali realmente da teoria, do que está ali no capítulo. E no final daí eu volto a falar, também volto a comentar um pouco, trazendo mais um pouco sobre alguns exemplos, né? O que a gente pode trazer mais para a nossa realidade, alguns cases de algumas empresas bastante conhecidas e também alguns questionamentos já para a gente começar o nosso debate, a nossa conversa aqui também, tá? Então, qualquer coisa, a gente também fica à disposição para dúvidas, caso vocês precisarem, tá? Então, vamos começar o que é a estratégia de tecnologia de processos, né? Depois, acho que à medida que a gente for entrando um pouco mais na apresentação, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor, porque quando eu li o capítulo, né, eu achei o capítulo, assim, até um pouco difícil, digamos, né? Ainda mais que é uma temática aí que eu tô um pouco por dentro, mas depois a gente vai lendo, já vai vendo os contextos, já vai entendendo, vai sabendo na prática, né? Então, basicamente, o que é a estratégia de tecnologia de processo? Ele vai ser definido como o conjunto de decisões que define o papel estratégico que a tecnologia de processo, direta ou indireta, pode representar na estratégia global de operações da organização. E descreve as características gerais que ajudam a avaliar as tecnologias alternativas. Tanto essa questão das operações ali, né? Tanto da parte da direta, indireta, até depois o Diego vai conversar um pouco mais, depois esmiuçar um pouco o que seria essa tecnologia de processo, né? A gente vai explicar um pouco mais para vocês. Então, esse conceito vai fazer ainda mais sentido depois, tá? Então, antes da gente começar, basicamente, a gente tem que entender a diferença entre tecnologia de produto e tecnologia de processo, tá? Então, a tecnologia de produto, ela vai ser relacionada ao produto em si, tá? Enquanto a tecnologia de processo, ela vai se referir, então, aos métodos e ferramentas utilizados para fabricar o produto ou fornecer esse serviço, no caso, né? Então, a gente não está falando mais sobre a tecnologia daquele produto, a gente está falando de tudo que engloba aquele produto, né? Ou aquele serviço. Então, vai ter desde ali da parte da formulação, né, dos insumos, aquilo que envolve todo o processo, aquilo que as pessoas que vão envolver, aquela tecnologia, aquela ferramenta, aquele equipamento, tudo que vai envolver aquela entrega daquele produto ou serviço, né? Até o professor ele deu uma antecipada ali, um pouquinho mais ou menos do que é, seria tecnologia, né, mais avançada, né? O que seria essa tecnologia? Então, sim, dá para utilizar algumas automações que podem facilitar e otimizar, digamos, o processo. Então, basicamente, em resumo, para a gente iniciar, tudo isso vai ser, na verdade, tudo é para a questão de aumentar a capacidade, otimizar tempo, né, trazer os recursos de forma muito mais fácil. Então, é isso que seria, então, a tecnologia de processos aí, tá? Agora eu vou dar a minha palavra para o Diego, ele vai começar, então. Bom, então, quanto a essa questão que a Mari ela contextualizou, né, e foi muito importante essa gama de tecnologias que nós temos aí. E aí nós temos que ver, assim, o gestor de operações, ele tem que olhar para essa gama de tecnologias e ele tem que ter aquele conhecimento básico. Ele não precisa ser técnico, no sentido de altos conhecimentos, profundos conhecimentos sobre a tecnologia. Mas sim, ele tem que estar numa situação confortável para que ele possa olhar as tecnologias disponíveis no mercado e ver quais as que se adequam. E por isso é que, a partir desse ponto da apresentação, nós vamos explorar alguns conceitos que nós julgamos serem fundamentais para o gestor de operações. É uma questão mais conceitual, mas ela linka, assim, de forma direta ali na questão prática, né? Então, sobre os tipos de tecnologia aqui, nós podemos classificar elas de duas formas, que são a direta e a indireta. A tecnologia de processo direta é aquela que está mais ligada, então, à produção em si. E aqui nós podemos visualizar a questão da cadeia de produção automotiva, por exemplo. Aquelas esteiras funcionando, as máquinas operando, os robôs funcionando, seria essa a tecnologia de processo direta. Enquanto que a indireta, ela seria mais ligada aí aos sistemas ETI, aquela que fica por trás de todo do palco produtivo, vamos dizer assim, né? Então, essa tecnologia indireta, ela dá o suporte para a produção direta, certo? Os autores, eles trazem aqui um exemplo importante aqui da questão de como que no setor de serviços, um instrumento ele pode servir como tecnologia direta e indireta ao mesmo tempo, não, mas o mesmo elemento.
que seriam no prestação de serviços de seguradoras. O sistema de TI de uma seguradora, por exemplo, enquanto ela pode projetar os produtos que são oferecidos por essa seguradora, ao mesmo tempo ela também pode, o mesmo sistema de TI, organizar como que eles vão atender essa demanda. Ou seja, aí projetando quantos funcionários serão necessários, todo o planejamento aí por detrás desse oferecimento do produto. Né? Tem uma outra classificação importante aqui ainda, antes de entrar para o próximo slide, que nós acabamos não colocando aqui, mas me parece importante, que é o gestor ele tem que olhar aí a questão da necessidade dele na questão da relação das entradas principais, ou seja, é a tecnologia do processo em relação às entradas principais. Qual é a necessidade dele? Então, nós temos três, vamos dizer assim, entradas principais aqui, que seriam o processamento de materiais, o processamento de informação e o processamento de clientes. E o que se trata exatamente disso? Nós olhamos para o processamento de materiais e aí nós pensamos na questão da manufatura mesmo, né? É aquela situação é a produção, de novo, da indústria automotiva, da indústria de canetas, por exemplo, né? Então, são um processamento de materiais na linha de produção. Então, ela exige toda uma tecnologia específica para isso. Já até o processamento de informações, ele exige um outro tipo de tecnologia, né? Então, por isso que nós estamos falando sempre aqui, e aprofundando já um pouco mais, na questão de sempre o gestor olhar para a necessidade e ir buscar no mercado a tecnologia necessária. E nessa processamento de informações, nós estamos falando aí já mais de softwares, né? Que exigem sistema de nuvens, enfim, seria mais nessa temática. E, por fim, o processamento de clientes seria naquela situação em que os consumidores eles estão diretamente, vamos dizer assim, eles têm a ligação direta, a interação direta, vamos dizer assim, com a máquina. Os autores falam aqui, por exemplo, dos brinquedos da Disney, né, na questão do processamento de clientes, que é aquela experiência que é provocada ali pela interação com os brinquedos. Então, eu gostaria de dar essa temática, e claro, que esse processamento, eles se interligam, né, em determinado ponto, eles têm por exemplo, o processamento de materiais, ele tem aí, no segundo viés, o processamento da informação, né, porque ele precisa de um sistema de TI para organizar. Voltamos ali na questão da tecnologia de processo direta e indireta, certo? Mário, acho que pode passar para o próximo. Então, sobre as características daí, sobre as características de tecnologia, nós trouxemos alguns pontos, que o primeiro deles é a automação. Então, o gestor de operações, ele vai olhar e vai verificar essa questão. Olha, nós temos uma tecnologia totalmente automatizada, que não precisa praticamente de interação humana. Hoje em dia sempre precisa, né? Até eles falam isso, olha, na atual conjuntura sempre vai precisar, nem que seja da programação, né? Sempre vai precisar. Mas teria, então, essa tecnologia totalmente automatizada na linha de produção, a semi-automatizada e a manual. Então, essa situação que reflete aí o conceito da automação. O conceito de escala e capacidade de escala aqui, que é uma segunda característica da tecnologia de processo, e aí eles abordam os dois elementos como individuais, vamos dizer assim, um complementa o outro, vamos dizer assim. A escala seria, então, aquela observação assim do tamanho da unidade, né, do tamanho da tecnologia, e ela tem a possibilidade aí de maiores unidades, né, são maiores unidades produtivas, com custos mais altos de implementação. Mas, por outro lado, ela reduz, claro, até pela escala, alta produção, ela reduz os custos operacionais por unidade, certo? Então, esse seria o elemento da escala. Já a capacidade da escala é essa capacidade de se adequar à demanda. É justamente essa habilidade, então, da capacidade do processo, conforme necessário, conforme a demanda, aumentar ou diminuir. Certo? Isso hoje, com a indústria 4.0, nós podemos já visualizar isso, inclusive, nas grandes indústrias, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais depois ali na questão dos impactos, mas nós já podemos visualizar isso em algumas grandes indústrias, dessa capacidade. Mas hoje ainda me parece que está muito presente a questão da escala
na grande indústria, ou seja, é reduzir custo por unidade, né? E a capacidade de escala aí num ponto mais, vamos dizer assim, médio para pequeno, né? Enfim, seria mais ou menos assim. Podemos passar, Mário. Outra questão aí, então, da característica da tecnologia do processo é a integração, certo? E aí eu falo integração porque eu desmembro ela, eu não, os autores desmembram ela, né, na questão da conexão e conectividade. Enquanto a conexão aí, nós visualizamos, assim, aquela necessidade de uma ligação física entre as tecnologias, e aqui, lendo assim, eu visualizei, por exemplo, a internet cabeada, né? Então, eu vejo que a fibra ótica, enfim, nós temos essa possibilidade, exige, se por um lado tem uma segurança na conexão, e muitas vezes mais veloz também, né? Por outro lado, ela exige essa questão física do cabeamento, enfim, para interligar as tecnologias. Por outro lado, aí nós temos a conectividade, tá? A conectividade, por outro lado, então, ela não exige essa questão física, certo? Mas exige aí uma rede wireless, por exemplo, estável e muito potente, e cada vez mais potente agora. Porque se nós estamos pensando, por exemplo, agora em internet das coisas, na qual os elementos eles se comunicam entre si, imaginem na questão de uma indústria, né? De uma indústria que tem robôs se comunicando entre si numa cadeia produtiva, vamos pensar na manufatura, numa cadeia produtiva onde robôs têm um grau de automação elevadíssimo. E eles podem se comunicar entre eles, e são 10 robôs, sendo que o segundo detectou lá um problema o terceiro conectou um problema no segundo, detectou. Então ele vai ter que se comunicar com o resto para ou organizar a demanda, a produção, ou romper essa produção, conforme se for uma questão crítica, né? Então nós temos que ter essa conectividade, assim, exige uma rede wireless muito forte, né, e muito estável. É um problema nesse sentido, que vai exigir mais a demanda de tecnologia, né? E aqui o último ponto que nós colocamos nas características de tecnologia de processo, ela não se trata especificamente de uma característica da tecnologia do processo, mas sim me parece como assim uma tendência, que é o desenvolvimento tecnológico, né? E é tudo isso que eu estou falando. É uma evolução, né? Nós começamos com sistemas manuais de produção, fomos para o sistema semi-autônomos, né, vamos dizer assim, e agora estamos caminhando para uma questão de uma autonomia, né, das máquinas, enfim, da implementação. E aí, dentro dessa autonomia, ou semi-autonomia, nós caminhamos para a questão da conexão física e agora estamos para a conectividade. Ou seja, é um caminhar tecnológico, né, que a indústria, enfim, os processos produtivos, eles se apresentam. Quanto à questão da aplicação, aí as aplicações e os impactos, né? Aí nós trouxemos aí, então, especificamente quanto a aplicações, né? Quanto às aplicações, aí nós temos a adaptação ao volume e à variedade, tá? Volume e variedade. Fala muito também, esse slide conversa muito com o slide anterior, porque aqui quando nós falamos de volume, nós falamos de alto volume, ou seja, de produção em escala, né? Então, assim, hoje ainda tem aquela situação da grande indústria, que aí ela reduz o custo por unidade, né, mas produz grande volume. Enquanto a variedade é uma tendência, pelo menos, no sentido de que aí nós produzimos a variedade, ou seja, tem essa dinâmica de variedade do produto, mas nós não podemos aí, abrimos mão da questão do volume, em certa medida. E eu digo em certa medida porque, de novo, nós estamos caminhando para essa indústria 4.0. Então, isso vai ter um impacto significativo nos próximos anos aí, né? A questão da variabilidade também diz respeito, segundo os autores, diz respeito também àquela situação da escala, da capacidade de adequação da escala, que eu falei anteriormente. Tá? Então, essa variedade, ela diz respeito tanto ao produto em si, como personalização, né, alguma coisa nesse sentido, como a capacidade de se adequar à demanda, certo? Então, essas seriam as aplicações da tecnologia de processo. Podemos passar, Mário?
Já os impactos aí, então, da tecnologia do processo, nós identificamos ali o movimento na matriz produto-processo, que é justamente isso que eu vinha falando. A evolução das operações, então, nós observamos essa evolução das operações aí em todas as frentes, né? E aí faço um link também nas três entradas que eu falei ali, né? Dos materiais, da informação e dos clientes, né? Processamento, porque ela se dá em todos esses nichos. A evolução das operações, por exemplo, na questão dos bancos, nós vemos aí essa migração, né, do sentido do digital, e aí o Daniel falava ali, nós conversávamos na outra aula, Daniel, né, sobre o teu projeto ali, sentido, mas tirando essa tecnologia, o que vai impactar agora, o que sobra, né? O que nós vamos olhar aí para os bancos, qual a adequação, qual o impacto que vai ter nas agências físicas, por exemplo, né? Inclusive colocando tecnologia dentro das agências físicas. E hoje nós estamos falando ainda de bancos digitais, então todos esses elementos, eles vão convivendo, né? Eles vão convivendo aí é um caminhar. E na questão das empresas de manufatura, isso é muito mais claro, me parece, que aí nós conseguimos visualizar a questão dos robôs trabalhando, enfim, né? É a evolução das operações. E aí também, quanto ao impacto da tecnologia do processo, nós visualizamos aí a redução de custos e o aumento da eficiência. E aqui eu trago, nessa questão da redução de custos e no aumento da eficiência, essa implementação dos grandes centros de processamento automatizado. Tá? E ele tem, claro, tem impacto assim, no sentido de que é caro, né? É uma tecnologia cara, e por isso, sim, o gestor de operações ele vai ter que ter muito critério ao implementar, ao buscar essas tecnologias. Eu até buscando subsídios para falar com você sobre isso, eu olhei o vídeo do professor que tem ali e acho que ele foi muito feliz no sentido de trazer esse exemplo da televisão, né? Que muitas vezes nós olhamos a televisão e a televisão parece um transformer, né? Ela tem tudo ali que ela faz um monte de coisa e muitas nós compramos, mas tem muita tecnologia ali, né? E no final nós usamos só a questão ali do Netflix ou do mudar os canais, né? O volume é muito presente isso, pelo menos para mim, eu já passei por isso. E agora, imagina só numa questão doméstica. Agora nós vamos olhar para um parque industrial, né? Então a responsabilidade do gestor de operações é muito grande nesse sentido. Né? Por isso que esses elementos que a gente traz aqui, esses conceitos, eles me parece que têm essa aplicabilidade prática. E aí, só para finalizar e já para linkar o que a Mari vai falar depois, aqui no aumento dos custos e no aumento da eficiência, fazendo também a referência da indústria 4.0, por exemplo, nós podemos citar a Audi na Alemanha, que hoje a Audi na Alemanha, embora seja uma indústria enorme, com toda aquela cadeia produtiva, ela já se propõe a fazer certas variações nos carros, ou seja, personalizações. Eles estão vendendo, o parque industrial da Alemanha está se vendendo assim, da Audi. Nós conseguimos aí colocar um certo grau de personalização nos carros. Não sai mais aquele modelo fordista, né, como nós estamos acostumados aqui. Então, basicamente, esses são os elementos conceituais. Então tá, agora chegou para o final, né? Então vou falar um pouco para vocês sobre os desafios, né, que a gente pode ter com essa tecnologia, com essa transformação de tecnologia ou transição de tecnologia, né? E também vulnerabilidade, porque as empresas elas acabam muitas vezes por fazer uma transição tecnológica ou implementação de alguma ferramenta, acabam estando no meio vulnerável, né? A gente entende hoje que a tecnologia ela está muito presente atualmente nas empresas, né? Como ferramentas, como equipamentos. Então, como isso também agregando tudo que o Diego está trazendo, que é basicamente a tecnologia ela vem para ajudar no processo, para aumentar a capacidade, reduzir custos, aumentar a eficiência, né, entregar na ponta um produto com mais qualidade ou um serviço com mais qualidade, agilidade para o cliente final. Então tem todas essas questões, né? Então os desafios da vulnerabilidade, né, dessa questão que a gente está comentando agora, é realmente trazer a padronização e controle, né? Então é necessário a necessidade de padronizar os procedimentos e as operações para
facilitar, maximizar os benefícios das tecnologias, né? Então, tanto a tecnologia avançada quanto as integradas, daí eu trouxe aqui também uma exemplificação do que seria, né, para facilitar o nosso entendimento, a tecnologia avançada. Não sei se vocês, né, têm esse conhecimento, mas por exemplo, tecnologia avançada é questão que a gente vai falar de IA, robô, biotecnologia, nanotecnologia, a própria fibra óptica que o Diego comentou também, as usinas nucleares também entram como tecnologia avançada, né? E as integradas são aquelas que estão mais no nosso dia a dia, que são as ferramentas, são os equipamentos, são os softwares, né? E que tudo isso vai se conectar, né? Então, realmente, a gente vai precisar, quando a gente está falando de aplicação, né, de uma estratégia com tecnologia de processos, a gente vai precisar que tenha um certo monitoramento, a gente vai precisar pensar na atualização desse processo, a gente vai precisar pensar na instalação, em como vamos controlar isso, e aí que vai entrar também o segundo ponto, dentro de tudo isso, a questão das mudanças culturais e gerenciais, né? Então, é que a importância, né, de adaptar essa tecnologia, essa estratégia de tecnologia de processos, à cultura organizacional, né, e aos estilos de gerenciamento dessas novas tecnologias, né, para que tenha essa transição suave e eficaz, né. Então, o que acontece agora, principalmente que a gente está falando, eu posso também trazer um exemplo prático, né, da minha empresa. Não sei como é que funciona também na empresa de vocês, mas, por exemplo, hoje, se a gente tem que, em tempos, a minha empresa ela precisa rever o chat, né? O chat que está inserido dentro do nosso software, e esse chat é o nosso meio de comunicação principal com o nosso cliente. Então, às vezes, a gente vai precisar olhar para esse chat e verificar se ele realmente está entregando valor para dentro da nossa cadeia, né, da empresa, ou seja, entregando uma qualidade, agilidade, se os nossos, né, nosso suporte ao cliente, ele está conseguindo utilizar a ferramenta, se não está, qual é o custo dessa ferramenta para a gente. Então, muitas vezes, a gente vai precisar trocar, a gente vai precisar fazer algum ajuste para uma outra ferramenta. Então, por trás desse processo, a gente vai precisar, além de verificar o orçamento, né, bater com a diretoria, tá ok a gente trocar de chat? Tá ok. Então, a gente vai ter que falar com a equipe de TI, como é que a gente vai fazer essa troca, né, como é que vai inserir dentro do sistema, qual é o código que a gente vai ter que colocar. E tem todo um alinhamento e toda uma combinação para que essa transição, né, que seja de uma certa forma eficaz, né. Então, depois a gente vai ter que treinar a equipe para utilizar esses chat. A gente também tem que monitorar se os clientes vão ter esse acesso, né? Como é que está o acesso desse chat para esses clientes? Se eles estão sabendo utilizar, para eles está ok? Então a gente tem que fazer toda uma mudança, tem que fazer todo, né, uma análise aí antes de fazer essa mudança. E é a mesma forma de uma aplicação de uma nova tecnologia, né? Para mim, hoje em dia é muito mais fácil, né? Numa empresa de tecnologia é muito mais fácil aplicar ferramentas para utilizar e otimizar processo. Depende de cada empresa também. Então, às vezes, pode ser uma coisa mais difícil, pode ser uma coisa mais que demore mais, que tem que ter algum processo bem definido. Então, essa é a questão que a gente traz aqui, a questão de ter os desafios da tecnologia, né? A própria vulnerabilidade, a gente está entrando num meio bem polêmico, digamos assim, da questão de vazamento de dados, né? Tu vai aplicar lá uma ferramenta nova que tem IA e daqui a pouco tu não sabe como, né, está sendo processado esses dados do teu cliente ou até mesmo da tua própria empresa. Até a questão agora, a gente tem um exemplo super atual, que é o ChatGPT, né? Muitas empresas aí estão utilizando, né? Na verdade, os funcionários estão utilizando dessas empresas, o ChatGPT, para facilitar o seu dia a dia, e no final não comunica a empresa. O que isso acontece? Daqui a pouco tu está alimentando o ChatGPT com informações que, na verdade, são sigilosas à empresa, o dono da empresa não sabe, e daqui a pouco existe um vazamento de dados aí, as tuas informações todas estão para a tua concorrência. Então, tem que sempre cuidar, analisar, pensar muito bem em relação a essas tecnologias aplicadas, né? A própria governança, ela está aí para ajudar nisso. Enfim, então, em relação aos desafios, vulnerabilidade, ela tem todo um contexto. A gente precisa ter né, essa questão de cultura e de analisar, atualizar, instalar e verificar e trazer a equipe para isso, porque daqui a pouco também, né, tem um próprio exemplo ali, a gente vai trazer durante, na cadeia produtiva até, por exemplo, né, que nem o Diego falou, do Audi, por exemplo, se eles colocam robôs para fazer determinado processo, isso faz o quê? Isso vai tirar as pessoas daquele processo, né, então a máquina, o robô, ele vai acabar substituindo, então o que a empresa vai fazer com isso? Eles vão realocar essas pessoas? Eles vão demitir essas pessoas? Como é que vai ficar essa situação? Então, tem que ter todo um cuidado, tem que ter um planejamento, né, do porquê está fazendo essa
alteração, enfim, então tem todos esses desafios que a tecnologia de processo que tu vai colocar ali na estratégia e tu vai ter que pensar e vai ter que gerir da melhor forma possível, né? Eu trouxe também uns exemplos práticos, né? Alguns exemplos aí são muito mencionados, a própria Toyota, acho que está em todas as aulas aí, a gente está sempre comentando, assim, sobre isso. Então, só para trazer a nossa realidade, né? Por exemplo, a Toyota, ela, nos processos dela, né? Na parte ali da fábrica, de produção, para se tornar mais eficiente, né? Eles utilizam dentro do seu processo os robôs, né? Para fazer aquelas tarefas mais repetitivas, para aumentar a produção e a precisão dessa entrega, né? Então, até no exemplo que eu trouxe, né, isso vai permitir que os humanos, né, digamos assim, se concentrem em tarefas mais complexas, mais criativas, né, que realmente precisa ali do intelecto humano, enfim, que a máquina ela não vai conseguir fazer esse processo, né? Então, qual o impacto disso, né? A Toyota, com certeza, ela imagina que isso vai facilitar, vai reduzir os custos, vai melhorar a qualidade na ponta lá da entrega, né? E também vai responder de uma forma rápida ao mercado, né? Então, a gente vai ter a utilização de robôs, isso facilita ali o aumento na demanda, né? Então, vai aumentar ali a produção nessa cadeia, então com certeza eles vão estar saindo à frente e talvez das concorrências e tudo mais, né? Outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês da Walmart, né, que ela tem, né, uma rede interna que eles consideram avançada, digamos assim, que vai conectar, né, o estoque aos fornecedores. Então, por exemplo, assim, está faltando determinado produto no estoque, então eles têm esse sistema que vai facilitar e vai enviar notificações aí para os fornecedores para dar mais agilidade ao processo de, né, desse fornecedor entregar aquilo que está faltando, aqueles produtos que estão faltando ali, para o cliente também não, depois no final não ficar sem, né? Então, isso realmente aumenta ali a produtividade, vai trazer na cadeia, né, de suprimentos ali com mais eficiência, vai ter o menor tempo de resposta em relação à questão do estoque ali, então as pessoas vão ter mais acesso a essas questões todas ali de compra. Depois também trouxe um exemplo da Nestlé, né, que fica mais fácil. Então, eles criaram um sistema integrado ali, né, um sistema de TI, para conectar, né, todas essas operações. Isso realmente é ferramentas ali para facilitar na automação, então, de informações internas da própria empresa, até a questão da fábrica, até a questão da distribuição, até processos de gerenciamento, né, da empresa, assim, da organização. Então, eles utilizam um RP ali, que é super conectado, que vai gerenciar esse fluxo de informações e vai entregar todos os processos para garantir que no final tudo esteja alinhado, que todas as demandas, né, que eles têm ali, elas sejam bem atendidas, né? E daí também tem um exemplo do Banco BBVA ali, que é um banco espanhol. Ele, em 2017, ele fez uma mudança de transformação digital, né? Então, a gente está falando aí de investimento em inteligência artificial, em automação e também na nuvem. Então, nessa época, 2017, talvez a gente nem esteja pensando muito em questões de transações, né, por aplicativos, né, Daniel? Então, nessa época, eles estão muito mais à frente aí ao processo de botar as informações e o banco na nuvem, né? Então, realmente para isso, né? E para fechar, assim, de modo geral, né, desses exemplos e também do que o Diego trouxe, né, de alguns exemplos que a gente conhece, basicamente o que é o impacto, né, de colocar uma estratégia dessas, implementar novas tecnologias no processo de uma empresa, né? Realmente para trazer agilidade, conectividade, aumentar, ter escala, redução de custos, né? Talvez realocar as pessoas para o lugar de potência delas, né? Pensando do lado mais positivo, né? Não a demissão, no caso. E realmente a gente entende que se a gente reduz custos, a gente vai reduzir preço, a gente vai ter mais competitividade no mercado, né? Então, esses exemplos, eles trazem aí para enaltecer todas as coisas que a gente está comentando aqui. Então, para finalizar, já estou indo para o final, tá, professor? A gente trouxe aqui também algumas reflexões e questionamentos, né, para debate. Então, eu trouxe 4 perguntas já. Então, vocês não são obrigados a responder, mas são algumas perguntas que a gente pode estar começando a iniciar a nossa conversa aí, que é basicamente a primeira delas é como a sua organização está lidando com a integração de novas tecnologias de processo, né? Quais são os principais desafios enfrentados na adaptação às novas tecnologias? A sua empresa está preparada para os riscos associados à conectividade aumentada?
como as mudanças tecnológicas estão impactando a cultura organizacional. Então, eu trouxe aí alguns questionamentos, né? Daí o Diego e o Daniel podem participar, trazer um pouco da visão deles em relação a isso, né? Trazer talvez um exemplo prático do como que eles fazem, o Daniel também, né? O Diego também Strasburger pode falar também, porque na minha empresa aqui, no caso, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Eu dei só um exemplo da questão ali de um chat, se a gente for fazer uma mudança de chat hoje, tudo que vai envolver isso, todas as equipes que vão envolver isso, então não é uma coisa muito fácil, e tem que estar sempre alinhado, tem que estar sempre com essas informações documentadas, né? Então, faz parte, né? Então, basicamente é isso, tá, professora? A gente fica à disposição para dúvidas e perguntas, né? Muito bem, muito legal. Vamos lá, então. Faz o seguinte, deixa na tela aquelas 4 perguntinhas e a gente vai digerindo elas ali para poder fomentar o nosso debate. Mas eu vou deixar as perguntas também para o Daniel e para o Diego Martins, tá? Para eles poderem, né, dar a contribuição dele para o nosso debate. Bom, Mariana, ano passado chegou até mim aí a possibilidade de estar trabalhando com o uso de inteligência artificial dos quiosques, dos pontos de venda aí de sorvete, para identificação de 2 coisas. Primeiro, se a presença, né, do funcionário, então é muito comum o funcionário abandonar o quiosque, ou abrir o quiosque no horário mais tarde, ou fechar mais cedo, e aí provoca perda de venda, né? E uma segunda é identificar a entrega do produto correto. Então, às vezes, uma fraude, né? Você vai lá, paga uma casquinha e o funcionário te entrega um flurry, que é mais caro e acaba ficando com a diferença do valor. Então, isso é muito comum. E aí surgiu essa possibilidade, nós procuramos aí os departamentos responsáveis. Aí eu descobri que a empresa tinha criado um departamento de Advance, que é um departamento de novas tecnologias, só que ninguém sabia, porque não tinha sido divulgado para ninguém, e que a gente precisava pegar com eles os questionamentos, a autorização para seguir com o uso de inteligência artificial. Só que os caras ficam na Argentina, não têm conhecimento nenhum sobre o Brasil, não têm conhecimento nenhum sobre as tecnologias do Brasil, e demoraram aí quase 6, 7 meses com diversas reuniões, tentando validar algo, fazendo 3, 4 vezes a reuniões com as mesmas perguntas, para depois a gente descobrir que tinha que passar pelo departamento jurídico com a menina que era responsável pela LGPD. E aí eu percebi que ela não entendia pata vida de nada de LGPD, e que a única coisa que ela sabia dizer era não. Se vai coletar dados de cliente, não. Se vai coletar dados de funcionário, não. Onde que vai ficar isso? Vai ficar na nuvem? Tá, mas essa nuvem de onde é que é? Daí a gente apresentou, não, é a nuvem locada da Google, com certificado de segurança, tá aqui, tal. Acho que era a Amazon ou Google, não me lembro agora. Não, mas a Google não é confiável. E aí eu perguntei para ela, baseado em quê? Então, resumindo, eu acho que a minha experiência é que o grande desafio para trabalhar com uma nova tecnologia, para trazer um novo cenário, é a falta de organização interna da empresa para receber essa nova tecnologia. E, principalmente, a expertise das pessoas que vão trabalhar com isso. Então, por exemplo, você vai trabalhar com a LGPD, você não tem que ser obrigatoriamente um advogado. Porque, naturalmente, o advogado dentro da empresa, nada contra o Diego, mas naturalmente o advogado dentro da empresa ele tem um objetivo, que é proteger a empresa de riscos, né, que possam existir numa veia judicial. Mas quem é que vai fazer com que a empresa trabalhe esses riscos e vá para frente? Então, ela não era a pessoa preparada para isso. Então, acho que o grande desafio, talvez, é você ter não só uma pessoa, né? Você tem um projeto, onde você vai implementar um projeto, mas não uma pessoa só a fim de fazer ou a fim de trazer isso, mas tem que ter todo mundo envolvido. Não adianta o dono da empresa, o presidente da empresa sentar lá e falar, não, vamos trocar as máquinas, as pessoas pelas máquinas.
E aí chegar o cara de manutenção e falar assim, ó, só um pouquinho, mas nós vamos ter mais manutenção. Nós vamos gastar mais óleo. Nós vamos gastar, né? Aí chega o cara de informática e fala assim, não, mas para que nós vamos comprar uma máquina se eu posso fazer uma aqui? Vai demorar uns 20 anos, mas eu faço. Então, eu acho que o grande desafio é justamente isso, pelo menos é um desafio que a gente tem enfrentado aqui, né? E aí acaba que a única maneira da gente progredir é não falar com ninguém. Não envolver os outros departamentos. Diego, essa tua colocação é perfeita, assim, no sentido de que tem algumas ponderações aí, se tu me permite, mas é bem isso. A implementação da tecnologia, ela passa pelas pessoas, no final das contas é isso. E a organização das empresas. Eu vejo aí, e tenho experiência da advocacia no lado empresarial, né? Porque eu digo, aqui no interior eu sou mais do sindicato, né? Trabalho mais para trabalhadores. Mas em Porto Alegre, para as empresas. E eu vejo o advogado da empresa, ele não pode assumir, pelo menos como advogado, ou ele é advogado, ou ele deixa, vamos dizer, o chão de fábrica da advocacia e assume uma gestão. Porque o advogado não pode dar a palavra final sobre essas questões. Eu vejo o advogado muito mais como um assessor para a tomada de decisão. Então, assim, nesse caso que tu falou, poxa, deveria ter um gestor, no caso, ligado à LGPD, sim, e o advogado só falando, olha, se tu for para esse caminho, pode dar isso. Não o advogado falando, olha, não dá para fazer por conta... Cara, o que o advogado sabe sobre o mercado, por exemplo? Né? Então, me parece assim, eu vejo isso realmente como uma organização interna, a necessidade da organização da gestão mesmo, né? E cada um desempenhando o seu papel. Eu vejo assim que o papel das pessoas ela deve ser muito clara, né? Porque senão acaba ficando aquela coisa, cada um puxa para um lado, né? E aí tu investe numa tecnologia e ela é subaproveitada ou pior, não é nem aproveitada, né? E aí começa a guerra política corporativa, né? Eu fui para frente dela, né? E falei para ela, olha, vai acontecer. O que eu quero de você é que você diga como que nós vamos fazer acontecer, porque acontecer vai. Ah, tá. Então eu preciso que você me encaminhe a autorização do presidente. Aí eu mandei. Tá, mas o senhor tá sabendo? Aí eu falei assim, até onde tu quer ir? E aí começou a gerar um estresse. Resultado, que nem eu comentei. A única maneira que a gente fez foi falar para eles, não, a gente não vai fazer. Só que, na verdade, a gente está fazendo, sem falar com ninguém. Porque é a única maneira disso acontecer. Então, eu acho que, assim, existe muita tecnologia boa que é capaz de nos ajudar. Por exemplo, até hoje não se conseguiu implantar dentro do McDonald's um RFID do estoque, por exemplo. Ou um recebimento por código de barra, que é algo que já acontece, por exemplo, no Burger King. Então, recebimento, tu fala assim, a caixa vem com código de barra, aí quando ela desce do caminhão, ela passa pelo leitor, né? E aí o leitor identifica ali, ó, uma caixa de carne, uma caixa de casquinha, de sorvete, enfim. Hoje ainda tudo é manual. Não se conseguiu implementar isso pela como é que se diz? Bloqueio, não é bloqueio, a restrição do time de operações de ter um novo cenário. E como é uma empresa que vende hambúrguer, ela tem na sua essência a operação. O gestor hoje, o presidente hoje, é alguém que veio de operação. E isso também acho uma coisa errada. Então, o gestor ele tem que ter uma visão 360, né? Ele tem que olhar e falar assim, ok, tudo bem, a minha origem é de operação, mas eu tenho que olhar marketing, eu tenho que olhar todos os departamentos, todos os viés, né? Então, hoje a gente ainda deixa de caminhar para o uso de tecnologia, justamente por causa da restrição de mudança e da falta de conhecimento, falta de preparo, que ainda tem algumas pessoas que estão ainda enraizadas, vamos dizer assim, como se fossem árvores pau-brasil, que não podem ser cortadas. Bom esse exemplo aí, Martins. Eu não sei, professor, tu quer falar alguma coisa? Quer fazer um... Sim. Não, tá tranquilo aí essa discussão. Eu acho que são temas importantes para a gente começar a colocar na nossa pauta, né? Mas tem um viés, tem um caminho comum aí que mais adiante, né, a gente vai tratar, né, tá lá na aula 9, que é o processo de implementação.
E a gente já vai ter estudado todas as estratégias puras, né, que o autor propõe, e lá no final ele propõe também assim, ó, como seria então, basicamente responde a segunda pergunta que está aqui, que a Mariana nos trouxe, só que para todas as estratégias de operações, né? Quais os principais desafios enfrentados na adaptação às novas estratégias de operações, tá? Porque qualquer que seja a estratégia, seja de capacidade, tecnologia, de suprimentos, melhoria, vocês vão ver que elas trazem desafios, tá? Elas trazem mudança de cultura, elas trazem essa dificuldade de convencer todo mundo de que aquilo é necessário, elas trazem, principalmente em grandes empresas, mas também nas pequenas, mas nas grandes eu acho que isso também, esses conflitos entre feudos, né, e não só a nível horizontal, mas a nível vertical, a direção está pensando uma coisa e a turma lá da operação está pensando outra, ou reage de forma diferente do que aquilo que se esperava. Então, essas situações, elas se apresentam a cada nova estratégia, né? Não precisa ser só de tecnologia. Aí o autor, no final, ele propõe, no final do livro, vocês vão ver, acho que está o capítulo 10, e no nosso caso é a aula 9, onde ele nos dá alguns caminhos para poder tratar isso aí, que tem um pouco a ver com o que o Martins falou. Talvez uma parte do que ele falou, no caso, né, equipes multidisciplinares, onde tu tem talvez especialistas de diferentes áreas, né, tanto que eles estão radicalizando. Ele falou que, né, bom, o negócio é não falar com ninguém, que aí a coisa sai, tá? Mas na verdade o autor propõe o contrário. Não, é um pouquinho, vamos se entender, tá? Nós estamos no mesmo barco aqui, não adianta cada um puxar para um lado, que esse negócio, né, quando vê, tá o furo num lado, mas afeta a embarcação toda, né? Então, assim, o autor, então, ele encaminha algumas propostas, eu não estou dizendo que são as únicas, né? Essa questão, vocês devem já terem lidado com isso, de gerenciamento de processos de mudança. Toda implementação estratégica, seja de que área for, ela é um processo de mudança. Tá? Ela está te propondo o seguinte, olha, nós não queremos mais que seja como é hoje, nós queremos que seja desse jeito. Só o fato de tu dizer isso numa roda de conversa de bar, os caras já vão ficar te olhando feio. A natureza humana é assim, tá? Tu tá ali, né, entre amigos, colegas de trabalho, fazendo um happy hour, e alguém diz, pessoal, eu tive uma ideia, quem sabe vamos fazer isso diferente de agora em diante, a gente propõe para a direção, já vai ter gente te olhando feio. Então, é da natureza humana querer manter a situação, né, confortável, tá todo mundo encaixadinho, arrumadinho, direitinho, então, deixa assim, tá? Agora, claro, né, os desafios competitivos, eles nos impõem isso aí, eu diria, nem propõem. O concorrente está passando na nossa frente, o mercado mudou, o cliente está mais exigente, os desafios de custos, a tecnologia nos impõe novos competidores que antes a gente nem imaginava. Bom, cara, então assim, nós vamos ter que se mexer, se nós quisermos preservar a nossa organização. Tá? Depois eu vou comentar outros exemplos nessa esteira, mas vamos continuar com o debate entre vocês. Só estou antecipando que vai ser tema aqui do nosso trabalho, essa questão de como enfrentar esses desafios, como montar uma equipe boa de gerenciamento de projeto de mudança, tá? Então a gente vai ver adiante. Mas vamos continuar aqui, que outras perguntas, outros questionamentos vocês têm no grupo aí? Não, eu queria comentar um pouco justamente nesse sentido, né, os desafios da implementação, que muitas vezes nesse processo o foco está na capacitação técnica, né, e o que tem que ser muito bem trabalhado, como o professor dizia agora no final, é justamente a cabeça das pessoas, a abertura das pessoas, né, a mudança, porque a primeira reação é sempre essa, né, você está tirando a pessoa da zona de conforto, você tem que mobilizar ela a fazer algo novo, mas eu sempre fiz assim, e aí vem aquelas coisas, o que eu vou ganhar com isso, e dependendo, bom, não vou nem colocar o porte em questão, porque empresas tendo 2 pessoas, isso já pode vir a se tornar um problema, né, no nível de um boicote para mudança e tudo mais. Então, acredito que é um grande desafio, além do que já foi falado também pelo Diego e pela Mari na apresentação, né? A capacitação das pessoas para se adaptar, aí eu falo capacitação técnica mesmo, né? Para absorver e utilizar o melhor das novas tecnologias.
esses fatores, digamos, comportamentais, né, que envolvem justamente a gestão da mudança, né, são cruciais. Tem uma passagem que diz mais ou menos assim, né, não é o melhor, o mais inteligente que sobrevive, é o que melhor, o que mais rápido se adapta, né, o que mais está aberto a fazer as mudanças necessárias nesse mundo em transformação. Mas eu queria comentar também em relação pegando o viés do Diego um pouco como pano de fundo e trazendo para análise de viabilidade, né? LGPD, como citado, sem dúvida, eu não vou dizer que é um empecilho, né? Porque ela tem, compreendo pelo menos perfeitamente qual é o objetivo dela e ela vem, de fato, a proteger algo que é tão sensível hoje como dados, principalmente de pessoa física. Mas ela se torna um desafio, vamos chamar assim, na implantação. Acho que eu comentei numa aula, ainda na época do presencial, que a gente está fazendo um projeto com uma empresa de segurança, onde nós estamos visando aproveitar o sistema de monitoramento das agências para introduzir ali uma inteligência artificial que faça o reconhecimento facial das pessoas que estão chegando, dos clientes que estão chegando, e já coloque na tela do gerente de contas dele todo o portfólio de produtos, as oportunidades de negócio. Então, é uma conexão de um reconhecimento facial, inteligência artificial ali com o CRM para colocar na tela do gerente, olha, o ano está chegando na agência lá, já avisa isso, né, porque nem sempre ele está no visual, e coloca na tela as oportunidades. A LGPD, nesse caso, né, é justamente o tema do que estamos a semana conversando, porque você tem um sistema, né, no caso de instituição financeira, extremamente fechado, e, ao mesmo tempo, você tem que fazer uma conexão ali com a face, né, da pessoa, a identificação facial, que tem requer um registro ali, e isso tem que entrar, buscar, fazer a associação da pessoa. Então, como tudo isso vai funcionar aqui é um ponto. Mas, como eu disse, eu queria, não era esse o meu principal, eu queria trazer isso para uma lógica de, como diz ali no capítulo, aceitabilidade em termos financeiros. Eu acho que quando a gente está analisando do ponto de vista financeiro a implantação de tecnologia para produtos físicos, né, tangíveis, essa análise financeira é muito mais próxima, né? Bom, se eu produzia em tanto tempo, eu vou produzir tanto a mais, eu consigo obter um ganho de tanto, eu tinha um custo de pessoas de tanto, que talvez eu não vou necessitar mais, então... E quando a gente fala em serviço, claro, tem também, eu consigo fazer tal serviço em menor tempo, mas a gente, nesse exemplo que eu dei, passa a entrar um pouco para a questão de experiência, né, do cliente. Quanto isso talvez vá fazer com que com que a experiência seja melhor, mais rápida, a consultoria financeira ali seja mais assertiva, e isso venha a se tornar em negócios ou não, né? Então, como avaliar isso em termos dessa, não vou dizer imprevisibilidade, mas é algo subjetivo ali, ó. A gente estima que isso vai trazer uma melhora na experiência, vai poder gerar mais negócios. Agora, o quanto para fazer aquela análise, olha, eu estou investindo X R$1.000 na implantação, e isso em tanto prazo vai me gerar um retorno de tanto. Então, eu trago um pouco assim o exemplo para sabe, o grupo contribuir com alguns pontos dos que tiveram. E aí, agora, para finalizar, o quanto, Mário e Diego, vocês entendem que a implantação da tecnologia, que geralmente demanda investimentos altos, vai distanciando e monopolizando as empresas, né? Os 4 exemplos, as 4 empresas que vocês trouxeram são empresas mundialmente conhecidas, né? E o meu ponto é, claro, com capacidade de investimento,
Então, naturalmente, à medida que vão sendo feitas essas implantações e o retorno vai sendo obtido, a lucratividade dessas empresas tende a se distanciar bastante dos concorrentes que talvez não tenham, vamos usar o termo bala na agulha, para fazer essa implantação na medida que vai acontecendo, e aí vai acontecendo alguns caminhos, né? Ou eles são incorporados, ou, enfim, adquiridos, ou eles tentam brigar sozinhos ali, e, bom, vamos fazer do jeito que dá, vamos criar alguma outra solução. Quanto vocês observam que isso está acontecendo, ou tende a acontecer, à medida que o mercado vai exigindo essas novas tecnologias? Trouxe vários pontos na fala, assim, mas conectados com toda a reflexão aqui. Não é uma pergunta propriamente, mas alguns pontos para a gente conversar mais. Fica tranquilo. Eu acho que eu te entendi, né? Eu fiz algumas anotações aqui, daí depois também o Diego pode ir me auxiliando, qualquer coisa, pontos de vista dele. Mas eu acho que tem duas grandes coisas, né? Tu comentou, olha, dos 4 exemplos, incluindo a Audi, né? As grandes empresas, os grandes players do mercado, né? Eles vão estar ali para uma, né? O objetivo deles é quase como uma função em massa, né? Se tu for olhar a Coca-Cola, né? A distribuição deles é em massa, eles são globais, eles estão globalizados, eles estão em todos os lugares, né? Então é difícil tu trazer basicamente essa visão, né, dessas grandes empresas, e daí tu vai olhar para as pequenas empresas, as empresas mais locais, é quase como injusto, né? Mas acho que tem uma diferenciação no olhar de empresas que são maiores, são globalizadas, e empresas que são mais locais, que estão mais ao nosso envolto, digamos assim. E eu acho que tem que olhar com esses dois olhares, né? Porque, cara, os grandes players, eles têm um grande investimento, eles têm uma cadeia de produção enorme, então, para eles, tem muito mais facilidade, e a gente entende que talvez a implantação desses métodos, eles sejam quase como aceita, né? É isso, esse é o documento, esse é o processo, talvez eles colocam uma pessoa responsável por fazer essa implementação desse processo e esse acompanhamento desse processo. Mas agora, se a gente for olhar para uma cadeia menor, um supermercado local, né? Como é que eles vem fazer, né? Daí vem da própria discussão que a gente está tendo nas últimas 2 aulas, né? A pessoa que tem um mercadinho aqui, né? Vou pegar a rede de mercados, por exemplo, que a gente tem aqui em Santa Cruz, o Miller, né? Ele tem o quê? Umas 3, 4 lojas, né? Tem 2, 4 espaços aqui na cidade. Então, possivelmente, eles vão ter uma linha de operação menor, eles vão ter né, a capacitação de pessoas é diferente, a mão de obra é diferente. Então, eles têm que ter todo um treinamento, uma comunicação completamente diferente. Eles vão utilizar, talvez, recursos bem menores do que um grande player de mercado. Então, eles vão utilizar um RP, talvez para conectar ali a questão de estoque, eles vão utilizar o RP para fazer a venda, para ter a parte do financeiro tudo automatizada e integrada. Então, vai ter grandes diferenças aí, né? Eu acho que também tem essa questão que tu comentou na tua fala, né, Daniel, da implementação, né? Eu acho que a implementação, na minha visão, ela tem que ser de acordo, tem que saber quem é o teu público, né? Tanto o teu público interno da tua empresa, né? Quais são as pessoas, qual é a capacidade das pessoas, qual é a operação que é, né? Tu vai falar para uma pessoa que é mais chão de fábrica, ou tu vai falar para uma pessoa que é mais de escritório, o que é essa ferramenta, qual o público que eu tô fazendo. É a mesma coisa que conectar com os clientes, né? Que é o processamento de clientes ali, da parte que vai conectar o nosso cliente. Então, tem que entender esse público. E eu acredito muito nas questões que elas têm que ser bem sutis, né? Acho que tu tem que ir se comunicando, acho que tu vai ter que ir implementando e falando, disponibilizando acesso para as informações, né? Tu tá com uma dúvida sobre esse processo, tá com uma dúvida sobre a utilidade dessa ferramenta, né? E fazer testes, porque muitas vezes tem ferramentas, eu não sei vocês, né? Mas no meu caso, já usei muitas ferramentas que não deram certo. E, por exemplo, assim, foram 3 meses de implantação, dei mais 3 meses de uso e teste, para ver que a funcionalidade não funcionou, entendeu? Que aquela ferramenta não funcionou dentro do processo. Então, tem que estar sempre analisando ali, tem que estar sempre controlando, assim. E, por exemplo, vou dar um outro exemplo que é mais real, assim, que é mais tangível em relação a isso. Por exemplo, a gente passou por uma mudança estrutural aqui na empresa, né? Eu acho que eu já comentei isso para vocês algumas vezes já. E a gente sempre utilizou chatbots, né?
sempre utilizou no processo comercial chatbot há anos, na verdade, há 4 anos. Então não é uma novidade para nós, né? Nunca foi. Só que o chatbot ele foi utilizado como uma forma de auxiliar o vendedor, né? A dar aquele primeiro contato de forma rápida, porque a gente tinha uma época de vendas, né? De vendas internas, que se falava, tu tem que ter o primeiro contato em menos de 5 minutos com o teu cliente, porque se tu não tiver, no momento que ele solicita o teste do sistema, ele cai no nosso sistema, e se a gente não entrar em contato com ele em menos de 5 minutos, a gente perde o cara, ele não tá mais quente. Então, o que a gente fez? A gente implementou o chatbot para diminuir essa barreira, para ele receber uma mensagem no WhatsApp, para saber que a gente está em contato com ele, e daí depois a gente, no caso, entraria com o vendedor, esse vendedor ele faria contato, uma ligação, enfim. E daí, há um ano mais ou menos atrás, a gente mudou a nossa estratégia interna, que a gente tem uma estratégia que é Product Lead Growth, não sei se vocês conhecem, que é basicamente o produto ele se vende sozinho. E daí a gente tem essas duas plataformas, né? A gente tem essas duas plataformas, no caso, né, de sistema. Então, o produto ele vai se vender sozinho, a gente não tem equipe comercial. Então, a gente acabou falando há um ano atrás para a nossa equipe comercial, a gente está automatizando, a gente está mudando a nossa estratégia, e fiquem ligados, porque pode ser que não exista mais vendedores. E a gente começou falando, e nesse meio tempo fui trabalhando em automatizar, e lendo e conhecendo, até que chegou no início desse ano, a gente automatizou 100% dos processos do comercial, e a gente não tem mais equipe de vendas, né? Então, a gente teve que realocar um vendedor, a gente teve que demitir outro vendedor, porque a gente já estava falando, pensa na tua carreira, pensa no que tu quer, porque vendedor não vai mais existir mais aqui dentro. Então, quando a gente fez essa virada de chave, foi muito dolorida, porque a gente teve que perder essas pessoas, né, pelo processo, e hoje a gente não tem nenhuma equipe humana para fazer comercial, né? A gente utiliza toda a parte de automação e é o produto que vai se vender sozinho, né? Então, tem todas essas questões, né? Daí vem também a conclusão da minha fala, é que eu acho que as grandes mudanças, elas exigem acompanhamento e testes, né? A gente trabalha muito bem com MVP, por exemplo, né? Mas não é toda empresa que vai poder trabalhar com isso. Então, nesse lugar, eu me sinto um pouco mais grata, assim, né, de poder fazer esses testes e ver a aplicabilidade delas a curto, médio ou longo prazo, assim, sabe? Então, eu não sei também se trouxe alguns exemplos aí para concretizar com a tua fala aí, Daniel. Não sei se o Diego também tem alguma coisa para comentar. Mariana, não, só para complementar ainda a tua fala, como é importante também, tu já tinha falado isso na apresentação, né, na nossa apresentação ali, mas tu reforçou agora, que eu não vejo assim como um problema da empresa especificamente, essa é uma tendência, né, a substituição da mão de obra humana, em alguns pontos, pela tecnologia. Cara, é uma tendência. Então, assim, não me parece que seria um problema da empresa especificamente, mas um problema aí da cultura e uma questão da educação, talvez até um problema social, que nós vamos aí ter que começar a pensar enquanto sociedade, sabe, fora da empresa, no sentido de que, poxa, esse capital humano que está ali, chão de fábrica, que hoje faz isso, vai ser substituído. É inegável, assim, é inevitável. Então, seja o chão de fábrica, pensando aí na indústria, no setor da manufatura, seja do setor da tecnologia. Então, assim, ok, mas como que essas pessoas elas vão ter que começar a se ligar, né, a observar essa situação? Poxa, eu vou ter que me especializar, eu vou ter que ir para outra área, eu vou ter que me educar, né? Então, essa transição vai ter que ter, e me parece que não é um problema específico ou individual da empresa, né? É uma questão mais social mesmo, que vai exigir uma política social nesse sentido, né? De conscientização. Olha, nós estamos caminhando para a tecnologia e ela é inevitável. O Uber, a questão dos táxis, essa questão agora que tu trouxe aí, da questão do pessoal de vendas, a questão dos robôs, como eu falei. Então, me parece que esse ponto é fundamental, né, que a gente possa focar nossa atenção. E só fazendo um gancho também no que o Daniel tinha falado ali, me parece assim, Daniel, essa questão das grandes indústrias, né? Sim, eu acho que assim, nós estamos falando de tecnologias caras, né? A Mari falou ali, Coca-Cola, Toyota, nós somos da Audi, imagina só o parque industrial dessas empresas, o custo disso aí, tanto da aquisição dos equipamentos quanto da manutenção,
desses equipamentos. Me parece que vai ter assim, ó, quem já tem o capital na mão, ou tem a viabilidade, a possibilidade de tomar esse capital, né, tem uma vantagem estratégica enorme, né? Então, a tendência é reforçar quem já está forte, vamos dizer assim, né? E mais, aí tem aquela tendência também da questão, se nós olhamos para essas tecnologias, estamos caminhando para conectividade, ou seja, a wireless, sem fios, então vai exigir um suporte de internet forte, vai exigir uma energia, a questão energética do país forte também. A gente não pode trabalhar com essa questão do Brasil de crise energética, né, que volta e meia vem. Imagina só, e acho que nós já falamos sobre isso em outro momento, né, imagina uma indústria altamente tecnológica e tem um problema de uma crise tecnológica no Brasil, né. Então, isso é uma coisa também que extrapola, me parece, a questão individual ali da indústria, né, da empresa, e se torna uma questão social para atratividade, para atrair essas grandes empresas, né, para o Brasil, né. Eu vejo a tendência de que os fortes fiquem mais fortes e mais que essas grandes empresas migrem em um primeiro momento, pelo menos, para grandes centros. Eu já falei em outro momento isso, porque eu vejo assim, é onde a internet vai estar mais estável, é onde a energia, pelo menos, vai ter uma segurança maior, né? É mais difícil, por exemplo, ter um apagão geral em São Paulo, nem é tão mais difícil, assim, hoje a gente já vê isso, né? Do que, por exemplo, aqui em Santa Maria, né? Então, tem essa situação que me parece que é uma tendência, né? Pelo menos em um primeiro momento. Vamos ver se isso vai se consolidar, tomara que não, né? Porque se concentraria muito Então, é um risco agregado aí dos grandes, falando dos grandes, né? Nessa linha, o comentário ali foi nessa linha mesmo. Eu vejo esse movimento acontecendo e ainda tem outro erro que muitas vezes as pequenas empresas, pequenas, médias, cometem, que é tentar acompanhar, e aí vem a parte do capítulo que fala em aceitabilidade financeira, né? Então, muitas vezes, o grande está fazendo, eu vou fazer, senão eu vou ficar para trás e tal. E muitas vezes, ok, né? A busca por eficiência é comum a todos, mas muitas vezes, por mais que você tente acompanhar, os seus investimentos ali não são muito racionais, se olhar só por esse viés. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Talvez seja um ponto, uma revisão de estratégia ali, né, sobre mercado, sobre atuação, sobre posicionamento. Bom, essas grandes marcas, quanto mais escala, né, por já estarem consolidadas, elas tendem a ampliar o mercado naturalmente, a nível global, né? Agora, nós temos a Fruc aqui em Lajeado. Será que é interessante ela entrar numa linha, numa abordagem comercial igual a Coca-Cola, que aí sim você vai brigar com o poderio financeiro de uma empresa global mas se eu me posicionar aqui de forma diferente, talvez eu não precise entrar numa briga de preço com essas multinacionais e pegar uma fatia de mercado aqui que comporte os investimentos que eu estou fazendo. A Fruc nem é um bom exemplo, porque eles estão investindo bastante, tanto em novas plantas quanto na modernização do que já tem. Mas eu vejo em alguns momentos esse anseio por inovação, que é comum, mas levando à tomada de decisões do ponto de vista de viabilidade financeira que não podem não ser as melhores, e a situação fica ainda pior, né? E é exatamente esse o tema o objetivo do impacto aqui, no sentido do conceito, né, de trazer esses conceitos. O gestor de operação, me parece que ele tem que olhar e ver assim, qual é o meu passo? Eu não posso dar um passo maior que a perna. Aqui em Santa Maria nós temos a Cirila, né, que é bem menor que a Fruc, e eles têm um mercado local, praticamente, né, até acho que está chegando a Porto Alegre, alguma coisa, mas, assim, eles têm essa visão. Eu vejo que eles reabriram depois de muito tempo fechados, e eles estão começando aos poucos, assim, eu vejo que é bem essa ideia que tu falou, o nosso, quem é o nosso público, ou seja, tem que saber qual é o teu lugar no mercado, né? Claro, e a partir daí criar estratégias. A Mari tinha falado ali sobre os mercados, né? Aqui em Santa Maria nós temos uma situação, eu digo que é diferente, assim, no sentido de nós temos as redes, né? Tinha várias empresas, vários mercadinhos pequenos que eles se organizaram, e aí nem falando de tecnologia, mas assim, de operações mesmo. Eles se organizaram e criaram rede Vivo e rede Super, né? Então, são vários mercados que se organizaram para poder comprar
de forma em quantidade para fazer preço nos outros. Então, por exemplo, aqui hoje dá para dizer que a rede Walmart praticamente, né, tipo, nacional, assim, muito fraco aqui, a rede Big, agora não é mais Big, né, também muito fraco. Muito fraco. O que se sustenta dos grandes aqui é o estoque, né, que é o Stock Center, né, que era o grupo, é de Porto Alegre, né, Zafari? Zafari. Que acho que esse é um que se sustenta, claro, até pela questão da proposta deles, mas assim, os mercados da rede acabaram se consolidando, assim, é muito engraçado isso, e meio que espantaram, né, espantaram não, mas conseguiram fazer frente aos grandes, né, e a partir dessa rede, inclusive, surgiu por exemplo, o Beltrame, que originalmente ele era um mercado da rede, né, mas que se destacou tanto que ele saiu da rede e hoje ele tem uma operação própria. Né? Então, ela deu, inclusive, a rede não só viabilizou a sustentabilidade dessas empresas, quanto possibilitou aí, serviu como um trampolim, vamos dizer, né? Para que as empresas alçassem um nível diferente. Né? Mas, claro, tudo isso é a questão da estratégia e olhar para si mesmo e ver, poxa, tá, o que eu posso fazer, né, com o que eu tenho aqui? E quais vamos dizer, quais os negócios que eu posso fazer, inclusive com os concorrentes, nesse caso, né? Que é das redes, para que a gente possa crescer juntos. Né? Então, é bem isso, é sempre olhar para a necessidade e, a partir da necessidade, ir para uma solução adequada. Né? Pessoal, assim, todos esses pontos que vocês estão trazendo são pertinentes, né? E essa preocupação social aí que está sendo comentada agora, ela é relevante também. Eu tenho alguns pontos a considerar nesse todo aí, tá? E aí trazendo realmente para a questão da gestão. De fato, assim, e aí a gente tem que pensar, né, no todo. As grandes organizações, de fato, elas estão com tudo na mão, elas têm acesso a nível global às melhores mentes, né? Elas vão ter acesso às melhores tecnologias, vão ter acesso aos melhores P&Ds, né? Então, assim, é muito difícil tu tirar eles do trilho, né? E, então, eu diria que, realmente, em termos de grandes soluções, grandes produtos de massa, né, vai acontecer isso aí, elas vão se tornar, já são empresas de escala mundial, elas já têm toda essa expertise, já tem tudo isso no DNA, e dificilmente vai haver habilidade de fazer. Porém, né, se a gente pensar que tá tudo perdido, então, eu sou pequenininho aqui no meu canto, não tem mais chance com esses... Não, eles não vão conseguir colocar os tentáculos deles em tudo. Né? Aí entra um pouquinho da sociologia, né? São aspectos que aos poucos passam a ser considerados, mas aquela disputa entre regionalização e globalização. Tá? Então, isso que tem que ser considerado. Tá? E aí entra a perspectiva do gestor de operações. Né? Eu não diria só de operações, aí entra o marketing, enfim. O que eu quero da minha vida como empresário? Tá? Então, vou pegar um exemplo assim, né? Tudo bem. As cucas de Santa Cruz. As cucas de Santa Cruz só vão ser feitas em Santa Cruz. As senhoras confeiteiras, que são microempreendedoras, que fazem as cucas de Santa Cruz, tem até algumas confeitarias um pouco mais avantajadas aqui na cidade, vocês conhecem, que prosperaram, mas elas nunca vão, dificilmente elas vão escalar, a não ser que uma tenha uma ideia, vou abrir uma franquia em todo o Brasil e depois tentar para o mundo, mas não é esse o perfil. Né? As cuqueiras de Santa Cruz querem ser boas em Santa Cruz. Isso é uma perspectiva estratégica. Né? E a tecnologia deles, a estratégia tecnológica, ela é o inverso da automação, o quanto mais personalizado, quanto mais variedade, quanto mais flexibilidade, eu faço a cuquinha, eu faço a cucona, eu boto esse recheio, misturo isso com aquilo, a teu gosto, se tu quiser. Então, essa personalização, né, é atrativo em aspectos turísticos, em aspectos de comunidade local regional, e mantém essa turma toda trabalhando. Óbvio, ninguém vai escalar a nível mundial, né? Eu estou imaginando que a Barrira, que é uma multinacional do setor de alimentos, faz farinha, não vai querer comprar as cucas de Santa Cruz.
né, incorporar. Até pode ser, né? Não sei se eles não têm isso na estratégia deles, mas eu acho que ainda está distante. Então, as cucas de Santa Cruz vão continuar prosperando, né? Óbvio que não tem espaço para, né? Então, uma boa confeiteira hoje está sempre empregada, né? E uma boa confeitaria, né? Uma microempresa ou pequeno estabelecimento comercial ali, pequena empresa, tem seu público, né? Bota lá, agrega uma casa de chá, enfim, agrega outros tipos de serviço, já montam um local de passeio ao final de tarde, noite, coisa e tal, para o pessoal tomar um chá e comer uma cuca. Então, esse tipo de posicionamento, ele é regionalizado. Por quê? Porque é a estratégia. Tá? Dá para ser feliz assim? Dá. Tá? Tu vai ter um núcleo, né, um escopo pequeno, mas provavelmente sempre vai ter um público, vai ter uma fidelidade do público local regional e de turistas que vêm atraídos por essas peculiaridades. Né? Então, assim, ó, isso é um tipo de estratégia e, obviamente, que daí vai permitir, vai ter espaço para alguns tipos de tecnologias. Né? Então, claro, a senhora das cucas lá, da Cucas da Rosana, lá, sei lá como é que é o nome, ou da Padaria Prit, aqui de Santa Cruz, né? Enfim, as cuqueiras aí mais famosas, eles podem estar pensando num forno automatizado que agrega mais autonomia, né? Deixa a cuca sempre no ponto, não precisa menos olho humano e vão ganhar em produtividade, em custo. Podem estar pensando nisso. Isso seria uma perspectiva de estratégia de tecnologia de processo, tá? Mas dificilmente eles vão abrir mão da habilidade humana, da mão humana, né? Então não tem como botar um robô para fazer cuca, pelo menos eu acho que ainda não tem. Vai que um dia invente alguma coisa aí, tá? Mas vão querer aquele toque da confeiteira, do confeiteiro, né? Aquele toque personalizado na massa, no recheio, que dá essa peculiaridade e que faz o produto quase que ter assim um certificado de origem, né? Não, é só aqui que a gente faz as cucas em Santa Cruz, é só em Santa Cruz. Né? Tem cucas em outros lugares, mas as de Santa Cruz são feitas só em Santa Cruz e, enfim, aí teve a prefeitura investiu muito aqui, né, em estratégias de marketing, de divulgação, para ter isso aí ser um atrativo turístico e, pelo visto, está dando certo. Tá? Pelo menos é um dos atrativos da cidade. Tá? Então, essas questões todas têm a ver, né, isso não abstém o gestor de operações, seja de um pequeno negócio de não olhar para a tecnologia de processo, sim, ele vai olhar, vai ter operações, possivelmente aonde aí entra aquela questão, né, que o grupo nos trouxe, né, o grau de automação exigido é mínimo ou nulo, né, eu preciso um grau de mão humana mesmo, né, de humanização, né, então ali a minha estratégia ela é de pouca automação, de pouco investimento em tecnologia. E ao contrário, né, de repente tem uma parte do processo ali, eu falei do forno, né, que é uma coisa mais automatizada, que a acuidade humana não é tão exigida, né, e eu posso carregar ali de algum tipo de tecnologia. Tá? Então, esses são os julgamentos. O que o autor tentou nos trazer foram, né, na visão dele, e não é só dele, eu já comparei com outros autores que trabalham em gestão de operações, estratégias de operações, né, mas eles são convergentes nesse aspecto, né? Tem muito a ver, então, até acho que Mariana coloca lá, acho que foi um dos primeiros slides onde aparece a questão da escala da automação e da conexão ali, da conectividade. Eu acho que são os fatores ali que mais pesam, só para a gente aproveitar o conteúdo de vocês ali. Inclusive, professor, essa questão da escala, automação e conexão, os autores eles trazem um gráfico, né, no Sim, livro, né? Justamente falando isso que o senhor falou, que é assim, quanto maior a escala, vamos dizer, quanto a escala mais alta, menor, aí teria a questão maior, acabaria puxando a automação, enfim, e exigindo uma conexão maior, né? E aí, no caso, bom... Exatamente. Olha só, olha, eu vou contar, né? Ainda dá tempo, 5 minutos, acho que eu consigo contar antes do nosso intervalo. Justamente, tá? É isso aí, tá? Características da tecnologia do processo. Então, esses elementos, tá? Que estão listados ali, automação, escala e capacidade de escala. E depois, acho que no outro slide é conexão e conectividade. Isso, tá? São as 3 primeiras características. Tá aí a essência
da tomada de decisão para eu escolher o meu rumo tecnológico. Tá? E é isso que é o ponto importante. Claro, depois tem toda aquela parte final que o autor fala lá de aceitabilidade, de vulnerabilidade, que também tem que ser considerada. Mas, assim, do ponto de vista de mexer no processo para agregar valor, eu tenho que avaliar obrigatoriamente essas 3 coisas aí. E aí, sim, tem aquele gráfico, é um pouco difícil, né? Aqueles modelos mentais que o autor gosta de fazer, mas se a gente, inclusive, ele tem um ali que acho que tá meio... Tem os caras, na hora de imprimir errado, tá? Depois eu chamo ali. Um deles está invertido ali, a questão da flechinha, tá? Mas tudo bem, mas explicando aqui, vocês já vão, acredito, vão entender, a partir do exemplo, tá? Por exemplo, se setor de serviços, tá? Transporte urbano, né? Se eu quero uma coisa de alta escala, tá? Eu vou para o mundo do metrô, do metrô de superfície, que é o que a gente vê nos grandes centros, tá? Por quê? Transporte em grandes volumes de pessoas, né? Altamente automatizado, talvez não precisa nem o condutor do veículo ali, né? Essas coisas hoje são todas automatizadas, sincronizadas para evitar, sei lá, acidentes ou coisas dessa natureza. O metrô vem, para em determinado local, as portas se abrem automaticamente, fica um tempo aberto, todo mundo entra e vão embora, tá? Então, o que acontece? Ali, como o objetivo estratégico, são tudo empresas, né? Essas empresas de metrô aí são tudo empresas, é transportar um monte de gente. E para esse monte de gente, a característica de decisão para o consumo daquele serviço é o baixo preço e a rapidez, né? Precisão nos horários. É metrô, é ônibus, na melhor das, né? Ônibus urbano, ônibus em geral, tá? Então, quando eu tenho esse tipo de necessidade, tá? A automação, ou melhor, o investimento em tecnologia pode ser, né? Normalmente é o melhor caminho. Da mesma forma, assim, ó, observem, essas características, elas andam meio juntas, né? Eu tenho também necessidade de bastante conexão, né? Porque tu imagina por trás, né, de uma rede de metrô, de várias rotas subterrâneas ali, deve ter uma central lá para fazer justamente que essas coisas obedeçam os horários, cheguem, né, nos horários, andem a tal velocidade, não se cruzem no meio do caminho, evitem acidentes, gerem conforto, pelo menos um conforto mínimo para as pessoas ali, que, né, a gente sabe que eles vivem lotado, né, nos grandes centros, né, os caras, inclusive tem locais que os caras andam em cima do metrô, né. Então, mas enfim, o objetivo ali é, né, a tecnologia do processo para permitir escala. Já é diferente, aí no outro extremo, né, tem o taxista, né? Tá? É o cara que quer a personalização. Não, eu quero que o cara me pegue na porta da minha casa e me leve até a porta do meu destino. Tá? Eu não quero andar de ônibus, né? Porque o andar de ônibus ou metrô, não vai ter o metrô na porta da minha casa e o metrô não vai me largar na porta da casa do meu destino. Eu vou ter que caminhar um pouco a pé, vou ter um desconforto, né? Nesse grande centro perigo ser assaltado ainda, porque os caras já são visados. E depois, quando eu chegar no destino, também não é na porta que eu queria, né? Então, vou ter que caminhar mais um pouco, ou pegar outro meio de transporte. Agora, se eu quero porta a porta, que é a personalização extrema do transporte, eu chamo o taxista ou chamo o Uber, né? O taxista, eu sou do tempo, ainda existe isso, tá? Né? Dos pontos de táxi. Eles não precisam grande conectividade, né? Os pontos de táxi já são concessões aí do poder público municipal, pelo menos é assim que funciona aqui em Santa Cruz, né? Onde cada ponto de táxi tem ali a sua região de atuação. Tem um ponto perto do hospital, tem um ponto perto da prefeitura, tem um ponto perto da Oktober, tá? Então, os caras já nenhum mexe, né? Então, se tu mora lá, é aí pela conveniência. Se tu mora perto de uma dessas áreas, vai ter um taxista com um ponto ali perto de onde tu mora. E a tendência dele é abarcar boa parte dessa clientela da vizinhança, aí o famoso comércio de vizinhança. E ele vai ser feliz com isso. Ele não precisa estar conectado com todos os taxistas de Santa Cruz, não vai valer a pena um investimento. Ele tem a tecnologia que ele tem é o carro dele, tá? No máximo um celular,
né? É isso aí, são as duas tecnologias que bastam para ele, o celular e o veículo, tá? Já no caso do Uber, que eles não têm ponto, os caras estão circulando, então tu imagina, né? Para que eu solicite um Uber, tem que ir uma mensagem da onde eu estou para todos os demais, né? Para saber quem é que está mais perto e que aceita o preço que eles estão propondo. Aí a conectividade já é muito maior e tem que funcionar bem a internet, tem que funcionar bem, né, telefonia, etc, para que essas coisas todas, né, para que o Uber chegue. E normalmente, com toda a tecnologia do Uber, permite realmente, né, pelo menos as experiências que eu tive de utilização de Uber em outras cidades. Aqui em Santa Cruz eu não uso muito, porque eu ando de carro, mas quando eu vou para outra cidade, praticamente só uso Uber. É muito rápido, sempre tem alguém que aceita o teu preço, os caras chegam, não demoram muito mesmo e te levam no local certo, são bem gentis. Enfim, não tive decepções até hoje com o Uber, né? Às vezes tu pega um carro meio não tão novinho, aí tu vê que o cara não limpou muito bem, às vezes, né, ou sei lá, quem andou antes de ti ali, né, e fica um odor, alguma coisa que incomoda um pouquinho um ou outro, mas nada tão fora do normal. Mas, enfim, ali, além de... olha só, ali eles combinaram, tá? Claro que aí foi uma big de uma estratégia, por isso que o case do Uber é contado em tudo que é lugar. E a uberização se tornou, né, uma tendência. Eles iniciaram, né, uma nova tendência. Ele continua, é barato, é até mais barato que o táxi, né? É personalizado, então eles conseguiram juntar duas coisas que são normalmente competidoras, a gente estudou isso, né, nos capítulos iniciais, né? Personalização, né, porque eu dou o meu endereço lá, eu quero que o cara me pegue em casa e me leve porta a porta, né, para o cara do Uber. E baixo custo, com algum conforto, que não é muito diferente dos táxis que a gente vê por aí, né? Muito melhor que o ônibus. Claro, talvez o ônibus ainda seja a alternativa mais barata, o ônibus e o metrô continuam sendo as alternativas mais baratas, mas com todas aquelas padronizações, às vezes, que são incômodas, que a gente tem que assumir, né? Então, realmente foi uma estratégia... Na verdade, o Uber é uma estratégia de inovação, né? Não só em processo, mas em produto, né? Eles pegaram o mesmo produto em cima de uma mesma necessidade, que é, né, a dor principal, né? É conseguir essa personalização no transporte, mas a um preço baixo, já que o táxi era caro, ainda é, né? E combater um pouco da questão da mobilidade urbana, né? Entupir os metrô, entupir os ônibus, né? Então, tinha todas essas questões relacionadas às dificuldades da mobilidade urbana. O Uber conseguiu sanar essas dores a um preço baixo, com uma tecnologia de processo que é a essência do negócio deles, né? Porque todas essas conectividades que eles têm, na verdade, né, que dá essa agilidade no atendimento. Tá? Então, assim, observem que aí estão, né, os conceitos de necessidade de maior ou menor intervenção humana. Eu preciso do motorista para me levar, né? Não adianta. Então, já existe, vocês já ouviram falar, a gente pega aí, vai no YouTube e tem, né, o Uber sem, ou, enfim, taxista sem ser humano. Já estamos trabalhando nisso, né? Não sei se é adaptável a uma realidade brasileira aqui, que as nossas ruas são todas tortas, sobe e desce, né? Agora, se tu pegar um local com planejamento urbano, enfim, uma coisa mais segura, talvez, né, nós não vamos precisar mais nem de ser humano ali, né? Então, eles já estão trabalhando nesse tipo de automação. Tá? Então, de fato, né? Então, agora, onde exige muita intervenção humana para consumação do serviço e para satisfação do cliente, talvez necessidade de tecnologia menor. Porém, eu vou ter menos escala, essas coisas estão todas conectadas, é isso que mostra o diagrama, né? Eu vou ter necessidade de menos conectividade, né? Uma necessidade de um taxista falar com o outro. Tá? Agora, onde eu boto o metrô, onde eu boto escala, eu preciso automação, ou mesmo no caso do Uber, né? Eu preciso um software por trás, GPS, etc, etc. Então, esses são os extremos, é mais ou menos isso que aquele gráfico quer nos mostrar, né? Que existem essas considerações a serem feitas na avaliação. Existem outras, depois eu vou falar, depois do intervalo eu tenho mais algumas considerações nesse sentido.